Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui como que você faz para vender usando as redes sociais, tá? Isso aqui vai ser uma série, basicamente um cursinho, né? Você vai ter algumas aulas onde eu vou te ensinar ali você realmente usar as redes sociais até para você vender, ter uma renda através da internet, ou simplesmente para validar o seu processo, validar o seu conteúdo, validar o seu produto, e aí transformar essa parte, esse conhecimento que você gerou com essas vendas online, através do Face, do Insta, do WhatsApp, e transformar isso num site, você criar uma loja virtual. Então, é realmente um processo que você pode fazer e eu recomendo muito, né? Porque quando você faz essa validação usando as redes sociais, você já vai entender bastante do seu público, já vai entender bastante do seu produto e você deve usar isso, né? Isso vai te ajudar muito, na verdade, quando você for criar o seu site, porque você já vai entender mais o seu público, ou seja, você já vai fazer ações, você já vai encurtar caminhos quando você for criar sua loja virtual. E um outro ponto importante também, né, que quando você começa usando as redes sociais, o investimento é menor, você consegue fazer mais testes, você consegue validar mais coisas. Para quando você for para uma loja virtual, que você consegue já automatizar alguns processos, isso já vai ser muito mais efetivo, porque você já vai levar essa experiência para o seu e-commerce, beleza? Então, aqui a gente vai falar basicamente de como que você começa a usar as redes sociais ali para você vender mais, ok? Então, o que que é necessário para você vender online? Eu acredito, né, que você para você vender online, você precisa basicamente ter pessoas, né? Se você vai vender alguma coisa, você vai vender isso para alguém, né? Para você vender isso para alguém, você vai precisar de alguém para comprar, basicamente. Então, por isso que aqui eu falo, para você vender qualquer coisa, você precisa de pessoas para comprar o produto, tá? Então você precisa ter audiência, né? Basicamente, você precisa ter pessoas ali procurando o seu produto ou pessoas que se encaixem, né? Pessoas que tenham interesse em comprar o seu produto para você oferecer o produto para elas. Então, a audiência é o principal ponto e também o produto, né? O produto também é essencial, porque as pessoas têm que querer comprar o seu produto. Então, o produto tem que ser bom, tem que estar com preço bacana. Então, ele tem que ser um produto que realmente desperte o interesse das pessoas, tá? Então, é assim, eu resumo o básico aqui para você realmente entender da melhor forma possível. Então, por isso que eu coloco assim os principais pontos que você tem que refletir, que você tem que pensar, que você tem que analisar, que vão fazer diferença nas suas vendas, beleza? Então, uma coisa que você tem que ter em mente, né, que a atenção das pessoas está nas redes sociais, né? A atenção das pessoas está na internet, né? E na internet as pessoas usam cada vez mais as redes sociais, seja para, né, consumir conteúdos, se envolver com seus amigos, compartilhar momentos, enfim. As redes sociais, né, a gente falou aqui de audiência, de pessoas, basicamente as pessoas, principalmente no Brasil, utilizam muito as redes sociais. Eu nem vou entrar nesse mérito de falar de qual que é o número, né, de quantos por cento da população está nas redes sociais, porque é um número muito grande e todo mundo já tem essa noção, não preciso nem me prolongar muito nisso, tá? Mas, então, basicamente, o que que a gente precisa para vender? A gente precisa ter pessoas. As pessoas estão onde? As pessoas estão nas redes sociais. Então, o que que a gente vai fazer? Efetivamente, usar as redes sociais para conseguir impactar essas pessoas para vender os produtos. Beleza? Então, beleza. Então, aqui é um ponto muito importante, que se você entender isso aqui, já está meio caminho andado para você ter resultado dentro da internet, tá? Que basicamente, esse é um ponto que eu trato dentro do curso de e-commerce, que eu explico para as pessoas um pouco do funil e tal, e eu vou explicar isso aqui também. Ou seja, eu estou falando de rede social para você vender na rede social e também se encaixa na mesma teoria, no mesmo conceito quando eu vou falar lá de você fazer anúncios, de você fazer divulgação para divulgar a sua loja virtual. Então, são esses dois pontos que são essenciais. O primeiro ponto é a atenção, tá? Então, a gente já entendeu que as pessoas estão nas redes sociais, mas não quer dizer que você ter lá milhões de pessoas acessando as redes sociais que você vai vender milhões também. Por que que isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa? Basicamente, o que vai dividir, o que vai, né, diferenciar ali, basicamente é a atenção dessas pessoas. Porque as pessoas estão nas redes sociais, né, para se envolver com outras pessoas, né? Então ela quer ver ali as postagens, quer ver coisas engraçadas. Então você vai estar ali dividindo a atenção dessas pessoas, né? Se você quer vender o seu produto, você vai estar dividindo as atenções das pessoas
com os amigos delas, com as famílias delas. Então, o principal ponto é esse: você vai ter que chamar a atenção dessa pessoa de alguma forma, para ela parar para te ver, ou para ela parar para te olhar e entender o que você está querendo falar, o que você está propondo, o que você está vendendo. E aí sim você despertar o interesse dessa pessoa. Tá? Então aí a gente entra num ponto chamado funil. Né? O funil assim, ele tem diversas etapas, diversos formatos, mas basicamente a gente vai entender aqui de uma forma bem simplificada para ficar mais fácil de você entender, que é o seguinte: pensa assim, essa é a maior parte do funil. Então pensa que essa aqui são todas as pessoas que estão acessando o Facebook lá, 100 milhões de pessoas no Brasil, por exemplo. Então, essas 100 milhões não quer dizer que essas 100 milhões vão comprar de você, muito pelo contrário. Então, quando você fizer um post, quando você fizer um anúncio dentro do Facebook, X% dessas pessoas vão ver o seu anúncio. Uma vez porque o próprio Facebook já não vai entregar para todo mundo, até porque, né, seria basicamente impossível, né? A quantidade de informação ali que o Face tem já para entregar diariamente para a pessoa, dificilmente ele vai conseguir encaixar a publicação de todo mundo. Então, só nisso ele tem um filtro, né? Ele vai filtrar o que ele acha que é mais interessante para a Bruna, o que é mais interessante para o Felipe, e vai dividir essas informações. Então, por isso que você precisa chamar a atenção e a pessoa precisa interagir com você para ela conseguir realmente, você conseguir realmente gerar interesse nela. Então, pensa assim: todas as pessoas que visualizaram essa sua publicação vai ser um número muito menor. Então, você realmente conseguiu captar a atenção da pessoa. Então, vai ser X%, né, desse total, desculpa. Então, aqui é a importância de você chamar a atenção, despertar o interesse e aí você converter. Então, é basicamente um funil. Então, primeiro você chama a atenção da pessoa, depois você vai despertar o interesse, porque você de repente fez um anúncio que realmente fez ela parar ali e falar: nossa, o que é isso aqui? Se você está vendendo, por exemplo, alguma coisa de comida, se você colocou uma foto ali que chama a atenção dela de um produto que ela goste, de uma, sei lá, de uma lasanha, de um bolo, qualquer coisa nesse sentido, pronto. Você conseguiu chamar a atenção dela, que é o principal e é o mais difícil, tá? Porque a pessoa está no celular, ela está na TV, ela está conversando, então a atenção dela é muito, muito realmente difícil de você captar. Você vai entender isso no decorrer do curso, tá? Mas você chamou a atenção dela, e aí o segundo passo, depois de você chamar a atenção dela, é você gerar o interesse. Então, de repente, num título ali do seu anúncio, numa descrição, ou até se for um vídeo, né? A sequência de um vídeo ali que você consiga, ali, depois de ter captado a atenção dela, despertado o interesse dela, falar: nossa, que legal, quanto será que custa isso aqui? Ou como será que funciona? Será que eles entregam? Aí você já está trabalhando com a parte do interesse, você está gerando o interesse dela, né? Então, de repente, ela já vai te mandar uma mensagem, ela vai falar com você, vai perguntar o preço, vai questionar como que é a forma de pagamento, enfim, né? Ela vai realmente ali já está no processo de interesse, de tomada de decisão. E no final das contas, ela vai acabar convertendo, ela vai acabar comprando, etc. Então, esse é a teoria do funil, tá? Que você vai fazer uma ação e isso vai passando em etapas até chegar no final. E a ideia é que você entenda isso e você vá corrigindo, fazendo ações para você minimizar esses furos, né? Então, se você faz uma imagem que não chame atenção, você vai ter menos gente gerando interesse. Então, a ideia é que você vá ajustando isso para realmente você ter lá no final do funil mais gente comprando de você, tá bom? Então, eu falo aqui que a imagem ou o vídeo, né, é o principal fator que vai chamar a atenção da pessoa. Então, você tem que se preocupar muito com a imagem ou com o vídeo que você vai fazer, porque é ele que vai ser o primeiro impacto ali para fazer a pessoa tomar a decisão de parar para olhar ou não, tá? Então, a gente vai ver isso também no decorrer. E o texto vai ajudar na persuasão. Então, tipo, você chamou a atenção com a imagem e o texto você vai entender ali qual que é o perfil da pessoa e tentar chamar, tipo assim, meio que levar a pessoa para a próxima etapa do funil através do texto, tá bom? Um ponto importante aqui, um ponto muito importante aqui é você entender o seu público, tá? Porque basicamente, como a gente está falando assim, de pessoas que você precisa chamar a atenção delas, então basicamente você precisa entender qual que são essas pessoas, você precisa definir o seu público-alvo e você precisa entender muito do seu produto também. Então, uma vez que você entende do seu público, você consegue fazer anúncios, textos, criar os vídeos, as fotos, baseado, pensando nessas pessoas.
Então, isso vai te ajudar demais no processo de chamar a atenção dela. Então, pensa assim, se o seu público é mulher, sei lá, de 18 a 30 anos, estou dando um exemplo, então você vai falar especificamente nela. Então, você vai pensar nela quando você for criar o conteúdo. Você vai pensar nela quando você for formatar o texto, criar o vídeo, etc. Então, isso te ajuda muito, tá? Então, aqui eu comento o seguinte: entenda quem você quer atingir, aprenda quais são suas dores, quais são os seus objetivos, quais são os seus hábitos. Então, isso entra no processo de você realmente, né, pensar ali nessa pessoa, descrever essa pessoa. A gente chama isso de persona, né? De você criar essa persona. Também, principalmente, domine o seu produto, seus benefícios, seus diferenciais, suas características. Então, às vezes eu vejo anúncios assim, das pessoas vendendo as coisas, mas a pessoa não escreve nada, ela não detalha nada. E principalmente, às vezes ela não coloca informação, por exemplo, um pouco mais técnica. Então, se de repente você está vendendo um som, tá? Um som, ele precisa, quem vai comprar um som? Então, eu estou pensando no público, ó, quem vai comprar o som? Que tem um pouco mais de conhecimento, que assim, o cara vai ver lá quantos RMS tem, qual que é a potência, qual que é não sei o que. Então, você está pensando no seu público para você criar o seu anúncio, para você fazer realmente ali a conexão, né? Chamar a atenção e depois levar ali a parte do texto para você conduzir a pessoa para o próximo passo, tá? Então essas são formas para você melhorar o processo do seu funil e consequentemente, né, aumentar ali a sua taxa de conversão, ou seja, das pessoas que viram o seu anúncio, né, quantas pessoas compraram efetivamente. Então aqui eu comento que é o criativo, né? O criativo vocês vão entender bastante, né, que a gente chama de criativo é o processo do anúncio mesmo, né? A imagem ou é o vídeo. Esse cara é o criativo e o conteúdo. Então ele é o mais poderoso para você realmente conseguir atingir as pessoas e chamar a atenção delas, tá? Então a importância de ter boas imagens. Aqui eu falo boas imagens, não quer dizer que sejam imagens de extrema qualidade, etc. São imagens que chamem a atenção do seu público. Eu até falo aqui, ó, que desperte a atenção naturalmente do público. Cara, as imagens, o criativo, né, chamado de criativo, tem que chamar a atenção do seu público-alvo. Então, se você não está condizente, né, se essa imagem sua não está nesse formato, né, respeitando essas características, você vai ter problema. Você não vai ter, tipo assim, o seu anúncio vai passar batido. Então, a sua chance de chamar a atenção vai diminuir. Basicamente isso. Então, e a arte de ser persuasivo com a forma de escrever os anúncios. Aqui, cara, entra um processo muito louco, chamado de copy, né? Ou simplesmente você descrever ali o seu título, a descrição do seu anúncio. Então, você escrever o texto também tem que ser muito bem pensado também no seu público, no seu produto. Você precisa descrever isso da melhor forma possível, com base no seu público, com base no seu produto também. Então, você tem que pensar ali em formas de descrever o seu produto que realmente, assim, em poucas palavras, a pessoa já consiga entender todas as qualidades, os benefícios que o seu produto tem e até o que você tem para oferecer, às vezes como um serviço ou, enfim, né, esse processo. Aqui entra um ponto de análise de concorrência, que é importante também. Então, entendemos todo esse processo, que a gente precisa ter audiência, que a gente precisa ter o produto, que a gente precisa chamar atenção, etc. E aí, dentro dessa parte, desse passo a passo que a gente vai explicar, entra o processo de você analisar o que a sua concorrência está fazendo. Então, se a gente for falar de Facebook, por exemplo, né, e você está vendendo um produto X, você vai lá e procura no Facebook o produto X, vê o que as pessoas estão fazendo em relação ao mesmo tipo de produto que você está fazendo. Então, quais são as fotos que eles estão usando? Quais são as fotos que têm mais interação de repente? Os textos? Como que eles descrevem os produtos? Qual que é a média de preço? Tudo isso vai servir de você de base, né? De referência para você montar o seu. Aí você vai ver, não, peraí, isso aqui me chamou atenção, isso aqui não me chamou, tá? Então isso vai te ajudar bastante. Então pesquise nos canais, grupos e classificados pelo produto que você vende. Veja o que te chamou atenção, se foi a foto, se foi o texto, se foi o preço. Analise tudo e comece a planejar como se diferenciar frente a eles. Então é basicamente uma pesquisa de concorrência. Você vai pegar essas informações para você conseguir fazer da melhor forma possível em cima da sua análise, tá bom? Então, basicamente, a primeira aula é essa, né? O overview geral. E a gente ainda vai falar nos próximos vídeos aqui sobre planejamento, criação de conteúdo e processos. A gente vai definir processos, vai definir como que você vai organizar essa criação de conteúdo,
Então a gente vai falar também como você cria uma página, como que a gente vai fazer anúncio, então o negócio vai ficar bem mais legal, tá? Então se você já achou interessante, já, né, se inscreve no canal aqui, deixa seu comentário se você realmente achou bacana, compartilhe isso com as pessoas que você acha que façam sentido. Então, e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.